Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2022, às 19 horas. Ordem do dia. Discussão e votação sobre o Decreto Legislativo número 02/2022, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itara no exercício de 2019. Leitura das correspondências recebidas. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente, por meio deste presente reclamação, manifesto-me pela aprovação das contas do meu mandato, ratificado o parecer de comissão financeira, bem como respectivos julgamentos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Cléo Vieira do Carmo. Vou passar a palavra ao ex-prefeito Cléo. Antes de abrir a ordem do dia, falar algumas palavras quanto à prestação de contas da gestão 2019. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereador-presidente. Boa noite a todos os vereadores. Meu respeito e minha estima a todos vocês. E obrigado também à minha esposa que está me acompanhando essa noite aqui também. Meu respeito e minha estima a todos os servidores dessa casa também. Comandante Volmir também, que fazia horas que eu não vejo. Uma boa noite. Presidente e vereadores, antes de justificar este ofício que o secretário leu, eu gostaria só de fazer uma retrospectiva rapidamente, meia dúzia de frases aí, presidente. Em 2017 e 2018, quando foi julgadas as contas, quando foram em votação, esteve me acompanhando o meu advogado, e na época houve alguns apontamentos. Então, hoje, eu venho aqui justificar o não comparecimento do advogado, porque as contas de 2019, que vão ser votadas daqui a pouco, o decreto, elas não teve nenhum apontamento pelo Tribunal de Contas. Então, por isso que eu justifico e ratifico e endosso também o parecer pela aprovação do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Estado e também da Comissão de Finanças, que deu parecer favorável também essa semana. Eu justifico a não vinda aqui do meu advogado. Os vereadores, de repente, os mais antigos aqui, o André, o Rétio, o Chupeta, talvez o Oberduff não era, mas fazia parte, foi contribuinte da administração também. Mas esse relato é mais para os vereadores novos, não desmerecendo nada, mas para vocês conseguirem compreender melhor que o primeiro ano eu também já fui vereador. Fui vereador nessa casa por 4 legislaturas e tive não só a honra, como tive também André, Rétio e Chupeta, a responsabilidade de votar, de aprovar. Na minha época, meus 15 anos de casa, eu nunca me lembro de ter aprovado conta nenhuma, sempre votei com o Tribunal de Contas, com o parecer do Tribunal de Contas. Mas não era isso que eu queria dizer aos senhores vereadores que estão chegando na casa, primeira legislatura, que eu tive, digamos assim, não a audácia, mas eu tive a iniciativa de procurar vocês nas suas casas e até em algum trabalho, local de trabalho também, os mais novos, para colocar à disposição, porque às vezes é complexo. E também me coloco à disposição não só para essas, porque vocês vão votar várias contas aqui, tem a de 2020, tem
a do próprio atual governo também, que virá, e também um dia vocês podem também estar aqui como ex-prefeito, principalmente de repente os mais antigos, até os mais novos, podem estarem aqui como ex-prefeito também. Então eu venho aqui respeitosamente nesta noite pedir, para concluir, presidente, pedir que os senhores endossem, ratifiquem a decisão do Tribunal de Contas do Estado nesse exercício de 2019, Cléo Vieira do Carmo e Marta Copete, exercício 2019. Por que não trouxe, então, para concluir o advogado? Porque não teve nenhum apontamento. Lá foram aprovadas por os 3 conselheiros do Tribunal de Contas por unanimidade. Não houve nenhum apontamento. Houve recomendações, que isso é normal numa administração, a recomendação, né? Então, eu queria pedir a atenção de vocês e para que vocês votem junto com o parecer do Tribunal de Contas e com a Comissão de Finanças. E agradeço aos senhores vereadores, desejo assim um ótimo mandato para os novos, que essa casa teve uma renovação muito grande, né? E também desejo também um bom mandato para os mais antigos, né? Não dizer os mais velhos, os mais antigos, aí continuem trabalhando aí. Meu respeito, minha estima mais uma vez a todos os vereadores. Presidente, muito obrigado e me coloco à disposição como ex-prefeito, como morador do município, enfim, como um colaborador. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Cléo. Ordem do dia. Discussão e votação sobre o Decreto Legislativo número 02/2022, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itara no exercício de 2019. Peço ao vereador André que faça a leitura do parecer da comissão. Câmara Municipal de Vereadores de Itara, Rio Grande do Sul, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer e voto do processo de contas de governo 2019, sob número 003587-0200/19-7. Relatório. Trata-se de análise da prestação de contas anuais do prefeito de Itara, relativo ao exercício financeiro de 2019, após análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo supracitado, que levou à emissão de parecer pelo conselheiro relator Renato Azeredo, opinando pela aprovação das contas dos senhores Cléo Vieira do Carmo, prefeito municipal, e Marta Regina Marques Copete, vice-prefeita, gestores do município de Itara no exercício de 2019, com algumas recomendações, a saber, contas de governo, prefeito, parecer favorável, vice-prefeita, parecer favorável, alerta, recomendação, emitir parecer favorável à aprovação das contas de governo dos senhores Cléo Vieira do Carmo, prefeito municipal, e Marta Regina Marques Copete, vice-prefeita, gestores do Executivo Municipal de Itara no exercício de 2019, nos termos do artigo 3º da Resolução número 1009 de 2014, recomendar ao atual administrador para que corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, bem como verificação em futura auditoria das medidas implementadas nesse sentido, alertar ao atual administrador quanto à necessidade de busca da meta estabelecida no Plano Nacional de Educação 2014-2024, instituído pela Lei Federal nº 13.005 de 2014. Assim, os autos encontram-se para análise desta comissão em atendimento à Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno, que disciplinam a sua tramitação e a emissão de parecer sob a responsabilidade desta comissão e necessidade de apreciação e julgamento pelo plenário desta Casa de Leis. Da autonomia do Poder Legislativo. Como dispõe a Constituição Federal, notadamente nos artigos 70 e 71, inciso 1, e especialmente para os municípios, no artigo 31, parágrafos 1º e 2º, a matéria relacionada sujeita-se à obrigatoriedade, apreciação e ao julgamento das contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo, devendo essas prescrições ser simetricamente observadas pelas Constituições dos Estados e leis orgânicas dos municípios. O artigo 31 da Constituição Federal, outrosim, dispõe
Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Nesse sentido, a Constituição Federal é bastante clara e precisa quanto à competência do Poder Legislativo para julgar as contas de governo do chefe do Poder Executivo, após a necessária e indispensável atuação do Tribunal de Contas do Estado, mediante a emissão de parecer prévio sobre tais contas. Essa competência foi outorgada ao Legislativo, por certo, por ser o poder que representa o povo, fonte primária e titular dos recursos e bens públicos. Destarte, cumpre notar que o legislador constitucional, ao prescrever esse procedimento complexo para o julgamento das contas anuais, participação do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, de certo almejou que a decisão sobre tais contas tivesse cunho político-administrativo, não apenas valoração política pelo Legislativo, nem somente técnico-jurídica, consubstanciada no parecer prévio do Tribunal de Contas. Neste caso, cumpre enaltecer que a deliberação das Cortes de Contas, embora conclusiva, constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, não possuindo conteúdo vinculativo decisório. Sua função é avaliar o cumprimento do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para a saúde, educação e gastos com pessoal, com emissão de parecer prévio com vistas fim de auxiliar o julgamento das contas pelo Poder Legislativo. Ante o exposto, resta claro que o poder originário de fiscalização é da Câmara Municipal, que pode exercê-lo com absoluta autonomia decisória, possuindo o encargo de discutir as irregularidades apontadas no parecer prévio de forma absolutamente independente. Do parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e parecer pelo Ministério Público de Contas, número 8785 de 2021. A prestação de contas anual demonstra a atuação do chefe do Poder Executivo Municipal no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos de planejamento, Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, aprovados pelo Legislativo Municipal em respeito às diretrizes e metas fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dado o exposto, passo a referir os respectivos pareceres, os quais opinam pela aprovação das contas com recomendações, a saber, conclusões do parecer pelo Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, da lavra da Procuradora Adjunta Daniela Wende Toniaso. Conclusão: o contexto descrito nos autos enseja advertência à origem, porém não impede, por ora, a emissão de parecer favorável à aprovação das contas. Diante do exposto, opina este Ministério Público de Contas nos seguintes termos: parecer favorável à aprovação das contas de governo de Cléo Vieira do Carmo, prefeito, e Marta Regina Marcos Copete, vice-prefeita, com fundamento no artigo 3º da Resolução número 1009 de 2014. Recomendação ao atual administrador para que corrija e evite a reincidência dos apontos criticados nos autos, bem como verificação e futura auditoria das medidas implementadas nesse sentido. É o parecer, Ministério Público de Contas, em 9 de julho de 2021, Daniela Wende Toniaso, adjunta de procurador, assinado digitalmente. Conclusões pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, da lavra do conselheiro relator Renato Azeredo, nos seguintes termos: face ao exposto, ainda que os apontamentos demonstrem a infringência a normas de finanças públicas, entendo que,
isoladamente não compromete a gestão em análise, o que permite a emissão de parecer favorável à aprovação das contas de governo. Diante do exposto, voto por emitir parecer favorável à aprovação das contas de governo dos senhores Cléo Vieira do Carmo, prefeito municipal, e Marta Regina Marques Copete, vice-prefeita, gestores do Executivo Municipal de Itaara no exercício de 2019, nos termos do artigo 3º da Resolução 1009/2014. Recomendar ao atual administrador para que corrija e evite a reincidência dos apontos criticados nos autos, bem como verificação em futura auditoria das medidas implementadas nesse sentido. Alertar ao atual administrador quanto à necessidade de busca da meta estabelecida no Plano Nacional de Educação 2014-2024, instituído pela Lei Federal nº 13.005/2014. Encaminhar o processo legislativo municipal de Itaara ao Legislativo Municipal de Itaara para exercício de suas competências constitucionais e legais, cumpridos os procedimentos reguladores da matéria e após o trânsito em julgado da decisão. Conselheiro Renato Azeredo, relator, assinado digitalmente. Isso posto, ratificadas as razões em conclusão pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, opino pela aprovação das contas anuais de governo dos senhores Cléo Vieira do Carmo, prefeito municipal, e Marta Regina Marques Copete, vice-prefeita, gestores do Executivo Municipal de Itaara, no exercício de 2019, e pelo encaminhamento do respectivo decreto legislativo para avaliação, votação em plenário, bem como após o encaminhamento final ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para conhecimento. Itaara, 2 de novembro de 2022, Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, vereador André Burim da Silva, vereador Cleberson Mendes Silva e vereador Lauderi Marques de Oliveira. Obrigado, André. Irei ler o decreto, tá, o qual será votado posteriormente, sim ou não. Tá. Decreto Legislativo número 02/2022, de 16 de novembro de 2022. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itaara, Rio Grande do Sul, relativas ao exercício de 2019. Eu, vereador Robertson Tati, presidente da Câmara Municipal de Itaara, Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Itaara, Rio Grande do Sul, aprovou e a mesa diretora da Câmara promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Itaara, Rio Grande do Sul, relativas ao exercício de 2019, considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, número do processo TC número 003587, dígito 0200/19, dígito 7, conforme cópia em anexo e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revoga as disposições em contrário. Câmara Municipal de Vereadores, 16 de novembro de 2022. Esse decreto será votado. Tá? Abro para discussão. Tá? Se alguém desejar falar alguma coisa referente à prestação de contas de 2019. Apenas solicito que a votação seja nominal, já antecipando, se for o caso, o meu voto, que naturalmente segue o voto favorável da Comissão de Finanças. Alguém? Não? Farei a chamada. Então, a votação será nominal. Vereador André Burim da Silva. Sim. Vereador Cleberson Mendes da Silva. Sim. Vereador Edson da Silva Vasconcelos. Sim. Vereador Eliezer Marques Dias. Sim. Vereador Lauderi Marques de Oliveira. Sim. Vereador Oberdânio Nunes da Rosa. Sim. Vereador Paulo Gilmar Garcia. Sim, pela aprovação das contas. Vereador Roberto Rodrigues da Rosa. Sim, pela aprovação, senhor presidente. Okay. Se eu votasse, seria assim, então. Aprovado por 8 votos a 0.